Você está no podcast Foco em Resultados e o tema de hoje é estilos de liderança. E a nossa convidada de hoje é a Rose Miranda. Rose, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é sempre um prazer imenso estar aqui com o pessoal da Avantic. Maravilha. Rose, sua palestra com a gente no ano passado foi incrível e o pessoal adorou. Obrigado, foi realmente fantástico. E vamos falar um pouquinho sobre os estilos de liderança, que foi o tema que você abordou com a gente. Sobre o líder ter esse estilo na vida dele. Como que funciona isso, Rose? Nós temos que lembrar sempre que liderança não é apenas um cargo, é um estilo de vida. Por quê? Porque tem que ter coerência naquilo que a gente trabalha. Você é líder, precisa ser coerente em tudo. Na liderança de você mesmo, do seu eu, liderança da sua família, liderança dos seus amigos, liderança do seu ecossistema, para que na hora do dia a dia com seus liderados, você seja mais consistente, tenha estratégias mais realistas daquilo tudo, ao invés de ficar... Ninguém consegue, na realidade, fazer um papel diferente cada dia. Isso estressa, isso coloca a pessoa nervosa, a pessoa confunde os papéis, chega nervoso em casa porque não consegue liderar direito. E fica fake, né, Rose? Então, Sim, assim, com certeza. Chega na empresa e tem que assumir um papel que ela não assumiu na vida dela, ela vai forçar no feedback, ela vai forçar na hora de delegar, na hora de fazer alguma coisa. A equipe percebe como que a equipe normalmente vai reagir a esse líder que não tem uma figura consistente de liderança. Até porque, muito importante você falar isso, porque quando a pessoa ela não é líder de si, nem líder da sua vida, o que acontece? Ela tem que lembrar que quando ela está liderando a sua equipe, ela também está liderando ali um pai de família, uma mãe, uma esposa, uma namorada, uma outra pessoa. Então, a melhor forma de liderar uma outra pessoa é entender sobre pessoas. E a primeira pessoa que a gente tem que entender é sobre nós mesmos. E quando eu me entendo, eu tenho autoconhecimento, eu consigo liderar de forma suave a outra pessoa. Eu consigo ter o que tanto falo a respeito de empatia. Eu consigo delegar, porque se eu consigo delegar na minha casa, com os meus filhos, eu consigo delegar muito facilmente também o meu liderado na empresa, com amor, com carinho, com respeito para com o ser humano que está do outro lado. Verdade. Então a gente começa a falar um pouco sobre autoconhecimento, né? Conhecer a si. Só que vamos pegar, por exemplo, aquele líder de setor. Vamos supor que ele é um líder de vendas, por exemplo. Ele trabalhou a vida inteira estudando sobre vendas e sendo um bom vendedor. E agora ele é um gerente de vendas. Ele nunca estudou técnica de liderança. O autoconhecimento que ele sabe é mais sobre a linha de persuasão para vender, mas ele ainda não sabe contornar equipe. Esse processo, ele é simples, ele é um pouco mais complexo. Como que funciona agora trabalhar essa nova área da vida dele, que é liderança e gestão de pessoas? Na realidade, é um processo. Ele precisa despertar para a necessidade de ter desenvolvimento em liderança. Por quê? Muito comum aparecer nas empresas alguém que tem um comportamento técnico muito bom e se destacar tecnicamente naquilo que faz. E quando é promovido, começar a ter várias dificuldades. E uma das dificuldades é o respeito para com a equipe. Porque antes, aquela pessoa que estava do meu lado, o meu par, às vezes virou meu amigo, virou meu parceiro, e agora eu vou ter que fazer gestão dele. Então, ele pode pensar assim, nossa, agora ele está mandando em mim. Verdade. Então, isso é uma jornada. Nada melhor do que ter um mentor junto, de ter alguém que já tem uma vivência de liderança, fazer cursos, ter uma pessoa do lado para poder estar trabalhando. Eu trabalho com muitas pessoas que estão exatamente nessa jornada e tem vários cases de sucesso de que pessoas que foram promovidas, a empresa não tem a responsabilidade desse desenvolvimento. Exatamente. A empresa normalmente o que ela faz? Ela promove e dá todos os insumos para a pessoa exercer a liderança, mas não há aprendizado. Isso quando dá, Isso quando dá. Muitas vezes é uma liderança fake. Sim. Aparece na carteira o cargo, mas a pessoa não tem autonomia sobre a gestão como deveria ter. Então, ela tem que, como se estivesse começando uma jornada profissional de novo. Sim. Ela vai ter que começar do zero e fazer uma jornada para que ela
alcance o respeito, a dinâmica, ser aquele líder que acompanha, delega. Muitas pessoas que vêm da área profissional técnica e que viram líderes não sabem dizer não. Verdade. Acabam sendo acumuladores de tarefa, acaba sendo aquele líder fazedor, Operacional demais. operacional total, e ele acha que é apenas o cargo, eu sou líder, mas continua fazendo as mesmas coisas técnicas como no cargo anterior. Sim. E é muito comum também nessa primeira liderança, Rose, o líder querer imprimir na equipe o perfil comportamental dele. Então, eu sou o vendedor do tipo X. E aí eu passo a não respeitar o formato de venda e estilo do outro vendedor. Eu quero que todo mundo siga o mesmo resultado que eu tive, imprimir aquilo ali. Como que faz para desbloquear isso? Porque ele viveu um método que deu resultado. O método dele funcionou de forma assim fantástica, não é à toa que ele assumiu o cargo que ele assumiu. Mas como ele conseguir desenvolver resultado em outras pessoas com outras características emocionais, outros formatos? O erro está exatamente no deu certo para mim, eu performei, tive alta performance, agora eu olho para o outro procurando o eu no outro. Só que o líder, por isso que é importante ter a mentoria, o desenvolvimento de liderança, porque ali ele começa a entender mais sobre pessoas, entender sobre perfil, entender que cada um é de um jeito, entender que a comunicação não é aquilo que eu falo, é o que o outro escuta, entender que cada pessoa tem que estar no lugar certo com aquele comportamento. Às vezes, você está falando da equipe de liderança, às vezes aquele colaborador, ele encaixa melhor no hunter, ele encaixa melhor numa prospecção ou num fechamento. Então, o líder, ele tem que ter, apesar dele ter, às vezes, uma visão holística ou focada, especialista em um dos segmentos da venda, ele tem que entender que a equipe dele tem que ter cada um com um perfil, respeitar o perfil e desenvolver o que o melhor do perfil oferece. Se é um perfil mais agressivo, por que não uma venda direta? Sim. Se é um perfil mais comunicador, aconchegante, acolhedor, por que não colocar ele numa pós-venda, que vai ter um contato mais de atendimento ao cliente, de ligar, que vai ter um pouco mais de paciência e estar trabalhando com a agenda, trabalhando com indicadores do que aquele que é uma venda um pouco mais direta. Isso não só na venda, mas em toda a esfera empresarial tem que ter a pessoa certa com o perfil certo no lugar certo. E essa é a visão estratégica de um líder. Legal. Você também é headhunter também. Sim. Legal. E você, com certeza, você deve ver que muitas desses momentos de falta de gestão da empresa, de gestão de pessoas, deságua no RH. Como se o RH fosse o responsável da gestão da equipe da empresa inteira. E não é verdade. Cada gestor, cada líder de setor é responsável por engajar a sua equipe. Só que esse desdobramento ele é normal na empresa. O RH ele é responsável. Se o clima interno da empresa está ruim, a culpa é do RH. Sempre. Se o pessoal não está performando, não está gostando da estrutura da empresa, a culpa é do RH. Como desafogar o RH para ele ser mais estratégico, Rose, e de fato capacitar os líderes, né? Como que o RH pode fazer um trabalho de liderança, mesmo não sendo a função dele, mas como que ele pode fazer para equipar esse líder, para diminuir essa volta nele, né? Pois é, porque o RH, o setor de RH, ele não consegue treinar e fazer plano de cargo e salário, feedbacks, fazer toda a gestão de recrutamento e seleção. O RH não consegue. E o que eu vejo muito nas empresas é o RH sendo responsável por tudo, inclusive pelo treinamento. O RH é responsável por contratar empresas e especialistas na área para poder trabalhar com a liderança. E a liderança, ela precisa ser trabalhada. E o RH não é responsável. O RH não tem que ficar toda hora, olha, você não deu feedback, cadê você? Sua equipe tá. Esse olhar é do gestor da equipe e não do RH. O RH é um apoio estratégico dentro da empresa, assim como a liderança. E a liderança, ela tem um papel fundamental, que ela é o embaixador da marca da empresa. Sim. Então, ele que propaga a cultura, ele que propaga os valores da empresa. E isso não é função do RH, a parte de governança, a parte estratégica da empresa e
geralmente são cargos de confiança da empresa. A gente pode dizer que o RH, entre aspas, ele é como se fosse um auditor, porque ele é responsável por exemplo, a cada 6 meses você vai fazer uma avaliação 360, e ele que vai gerenciar o sistema, ele que contrata o sistema de análise de pessoas, ele que implanta o sistema, ele que acompanha essa metrificação, mas o gestor que vai aplicar e que vai dar esse feedback. E ele também contrata, faz o PAT, né, que é o Plano Anual de Treinamento. A gente pode dizer que ele é um consultor / auditor do líder ou não? Ou se é muito agressivo? Não, não é agressivo. Por quê? Porque, na realidade, é o papel. Uhum. Exatamente esse papel. Ele dá o quê? A base para que o líder se sinta confortável e amparado no exercício do seu cargo, da sua função. Sim. E a função é, eu preciso ter uma avaliação periódica dos meus liderados. Uhum. Quem pode me ajudar? O RH. Sim. O RH pode Legal. ajudar, porque ele sabe as ferramentas, ele tem estratégias, ele pode dar ali insumos para que possa ser desenvolvido aquele trabalho. Eu estou com dúvida de como dar o feedback. O RH pode ajudar, mas quem tem que dar o feedback é o gestor. Entendi. Ele não é um auditor carrasco. Ele é um Não. auditor no sentido de fazer uma Consultivo. verificação e falar, olha, sua situação atual estratificada, o número está aqui, agora vamos resolver. Você precisa de ajuda para resolver isso aqui? É mais ou menos isso, né? Sim, e o que acontece muito, que na minha visão, não é saudável, é o quê? O gestor não sabe lidar com a sua equipe e chega para o RH e fala, olha, eu estou com um problema com fulano, resolve lá. Então, ele está saindo do papel dele de liderança e delegando a liderança dele para outro setor, está colocando o RH para fazer o papel dele. E isso traz consequências sérias. Primeiro, o liderado não respeita tanto o gestor. De setor. Não respeita tanto. E ele perde ali as rédeas. Porque qualquer coisa, quando você abre esse canal, você permite que o liderado vá lá no RH toda hora, reclamar de alguém, falar de alguém, e isso estimula a fofoca, a cultura desorganizada dentro das organizações. Mas muitas vezes isso também é responsabilidade do RH, não é? Sim. E recebe, porque o RH não tem problema o RH receber, mas o RH só estou te recebendo aqui, mas a sua função é lá. Aí como é que o RH deve conduzir? A equipe veio fazer uma reclamação, uma pessoa da equipe. Como que o RH deve conduzir essa situação para não gerar essa cultura errada? O RH deve acolher, Uhum. porque é um setor de escuta ativa. Uhum. O RH deve acolher, mas não deve assumir a responsabilidade daquilo. Ele deve orientar o colaborador a procurar o seu gestor. Uhum. Eu estou com medo, sei o que. Não, você tem que procurar seu gestor, marca uma reunião com ele, conversa com ele, expõe suas dores, suas dúvidas, pega no gestor, no líder, né, ao seu referencial para resolver as suas dificuldades e seus problemas lá dentro do setor ou em qualquer parte da empresa. Legal. E aí, se o líder ainda não está qualificado para fazer isso, é aceitável que o RH faça transitoriamente e coloque uma meta para esse líder? Cara, agora você vai ter que aprender isso aqui, porque isso aqui é atividade sua. Como que seria essa comunicação? Na minha opinião, o RH deveria orientar o gestor a se desenvolver. Legal. Ou dar insumos, orientações para que ele se desenvolva. O RH não tem que fazer isso. É igual um pai e uma mãe educando. Boa. O Gostei. pai fala uma coisa. Não pode. Aí o filho vai lá na mãe, mãe, não sei o que e tal. Aí a mãe cede. Uhum. E o que acontece com o filho? Perde a autonomia, Referência. perde a referência, perde todo tipo de dinâmica que você consegue fazer. Inclusive faz com que ele cresça e vire um adulto sem regras, sem discernimento do que verdadeiramente tem que ter, o referencial também. Legal. Eu vou aproveitar um momento aqui, vou fazer uma propaganda para o nosso Vinho com RH, que a Rose é uma das nossas coordenadoras, organizadoras do evento, por causa da próxima pergunta, junto com o Jânio. Um abraço para o Jânio Souza. Olha só, o Jânio ele fala muito sobre isso, né? Que a doença do século é emocional agora. A gente tinha a parte cardiovascular, existiam inúmeros acidentes de trânsito, existe um monte de situações. E a parte emocional, que estava lá em 15º no ranking há 20 anos atrás, agora é o segundo. Sim. Patologias emocionais. E esse líder de setor, ele está estressado, ele está com burnout. A pandemia, ela evidenciou isso de uma forma muito mais forte, né? Está bem mais presente.
E o líder de RH também está emocionalmente abalado com inúmeras coisas. Nós precisamos cuidar do emocional desse líder. O RH, ele tem essa função de olhar para esse líder também e falar assim, como que está a minha liderança hoje? Como que está o emocional dela? Como que ele deve fazer isso? É uma coisa muito comum que está acontecendo hoje. Quando eu faço as mentorias empresariais, eu vejo muito. São líderes cansados, estressados, gerindo pessoas cansadas e estressadas, sabe? Muito comum. E o RH, com essa sobrecarga e essa falta de desenvolvimento das lideranças, também muito cansado e muito estressado. Na área de RH, nós temos profissionais que são puros de RH, pessoas desenvolvidas na área de administração e psicólogos. Uhum. Então, quando o colaborador de RH ele é da área da psicologia, ele pode sim fazer ações, mas independente da área de formação da pessoa do RH, ela pode fazer pequenas ações que são muito construtivas, um ambiente de descompressão, uma escuta ativa periódica, reuniões, o que traz muito benefício, mesmo sendo questão emocional, é reuniões periódicas entre os líderes para desabafar, ter uma escuta ativa, eu estou dando esse desafio no meu setor, como é que está o seu setor, como você trabalha com isso, então informação é tudo. Sim. Quando a gente tem conhecimento, a gente consegue ter uma mente um pouco mais tranquila. Previsibilidade traz conforto mental. Verdade. Quando eu não sei o que vai acontecer, a mente vai ficando conturbada, vai dando crise de ansiedade. E quando eu não sei lidar com a outra pessoa, ou estou com um problema na minha casa e levo isso muito para o trabalho, porque hoje você contrata o colaborador. Quando eu comecei, era assim, meu pai falava muito comigo, olha, casa é casa, trabalho é trabalho. Hoje não. Hoje você acolhe uma pessoa com a família dela, com as dores dela, com a história dela. E aí, pode fazer ações, e a empresa também, com a ajuda do RH e orientação do RH, trazer o quê? Psicólogos para dentro da empresa, fazer parceria com clínicas de psicologia. Para quê? Para a pessoa ter um momento de diálogo. Porque o que acontece hoje? Mas as pessoas costumam sair para um passeio, por exemplo, ou às vezes até em família, e fica todo mundo ali no celular. Verdade. Às vezes conversando um com o outro, nossa, você viu isso, olha aqui e tal, pelo celular, e não face a face, igual estamos conversando aqui hoje. E às vezes é apenas isso, a pessoa quer ser ouvida. Mas além de trazer o psicólogo, é importante o RH ouvir o que está passando com esse líder, até para que ele possa tomar ações que são simples no panorama da empresa, mas que para o funcionário, para o gerente, pode ser muito relevante. Por exemplo, buscar um filho na escola no horário tal. O gerente vai ter que sair uma hora mais cedo. Isso perturba ele durante um ano. Isso uma hora vai esgotar ele. Então, como que o RH pode fazer para conhecer melhor esses líderes e tomar melhores decisões? Ter a escuta ativa. Periodicamente, escutar. Eu tive uma questão com o liderado que estava sempre chegando atrasado. E nos primeiros feedbacks, eu montava um plano de ação perguntando para ele o que você pode fazer de ação estratégica para você chegar menos atrasado ou zerar, não chegar mais atrasado. E ele sempre se embolava. Uma vez eu fiz um outro feedback com ele e falei assim, olha, vamos ser sinceros, o que está te incomodando? E aí ele socializou comigo um problema de saúde familiar. O que eu fiz? Troquei o horário de trabalho dele, resolvi o problema. Ele ficou super motivado, super feliz, engajado dentro da empresa, os olhos dele começaram a brilhar novamente. Então, é uma escuta ativa. E para você ter essa escuta ativa, você precisa abrir um canal de confiança. Então, quando você é um gestor muito verticalizado, estilo chefe, as pessoas não dão abertura para poder falar sinceramente, por isso que recorrem muito ao RH. Muito bacana. E aí, voltando agora ao vínculo RH, por quê? O RH normalmente é onde deságua tudo. E a gente precisa cuidar do RH. Ele vai desabafar para quem? O dono da empresa nem sempre está apto, controle, né? Não tem tempo para isso, né? Então, o Vínculo RH, convido vocês, segue lá na página da Avante, que nós estamos fazendo eventos mensais para ouvir você que é do RH aí, para a gente te ajudar. A Rose citou aqui, por exemplo, a área de descompressão, que é um dos temas que a gente vai trazer ao longo do ano. Ferramentas, sistemas, né, de como que você pode ter uma gestão mais leve na sua empresa e facilitar a vida, né, Rose? Sim,
aprender a se posicionar, aprender a estar mais próximo da gestão, da liderança da empresa, dos CEOs. Por quê? Porque RH é estratégico demais. Numa empresa, os setores mais estratégicos são o RH, tirando os CEOs e tal, setores mesmo, né? O RH, a informática e o marketing de comunicação. São os 3 setores extremamente estratégicos e os que se destacam nas empresas. Verdade. Então, venha para o RH, nós com vinho, fazer um brinde, descontrair, Conhecer trocar novas ideias, pessoas, conhecer novas pessoas, ver o que entender. está dando certo numa empresa, o que pode funcionar para a minha empresa também. Eu vou estar lá, nós vamos bater um papo junto, eu e vocês. Exatamente, também que vai ser muito bacana. Ainda nesse ponto do RH e do líder, Rose, às vezes o pessoal fala assim, eu quero ter uma equipe de alta performance, né? Todo mundo sonha em ter uma equipe de alta performance, mas não sabe o que é gerenciar, porque a equipe de alta performance, ela exige uma liderança extremamente qualificada. Como fazer esse acompanhamento, que é a capacitação da equipe e do time, e que isso dê resultado, não gere aquele ciúme, aquelas intrigas, aquelas brigas. Como fazer isso de uma forma estratégica? Bom, 2 coisas. Primeiro, usar a tecnologia a nosso favor. A tecnologia a nosso favor. Nós precisamos ter indicadores. Sem indicadores, sem insumos, eu não consigo fazer gestão de nada. E liderar é fazer gestão de pessoas. Então, isso é o primeiro fator. Segundo, feedback periódico. Não tenha preguiça, mas não seja aquele feedback que eu vejo as pessoas fazendo, que é tipo, bate-papo no corredor, ou o colaborado, vem cá, tô com dificuldade nisso, não, assim, assim. Aí o colaborador fala assim, como é que eu tô indo? Tô indo bem. Não é sobre isso. Dar feedbacks é você estabelecer um dia, um horário, como se fosse uma reunião, com um formulário, com ações estratégicas, elogiando, vendo os pontos bons do colaborador. Não é só dar porrada nele, porque se ele dá porrada, ele pode desmotivar, mas ao mesmo tempo eu preciso tocar real para ele, falando o que ele precisa desenvolver, para ele performar melhor, para ele estar mais engajado, para ele estar fazendo a atividade dele com alta performance. Alta performance é isso, é resultado. Sim. Que resultados você tem entregue para a sua equipe? E o que podemos fazer para aqueles resultados que não estão aparecendo? E sair sempre com um plano de ação e uma data do próximo encontro feedback. Legal. O erro trabalhar agora os perfis comportamentais, né? Então a gente tem, por exemplo, o comunicador. Ele vai ter esse perfil aí que é a conversa de corredor. Ele é comunicador demais, dá aquela sensação que eu tenho esse perfil. Aquela sensação que você já deu feedback, mas estava no corredor. Então, como fazer isso dentro dos perfis comportamentais, né? Tem o estável, tem o influente. Como fazer isso, perceber que você não está fazendo de forma correta? Porque essa é uma dificuldade do líder muitas vezes, né? Ele acha que ele está fazendo correto, mas na prática está meio embananado, está numa área cinzenta, dei o feedback, mas não foi diretivo demais naquilo que tinha que ser falado. Sim. Aí eu tenho a impressão que eu falei, ele finge que não entendeu. Como resolver esses ruídos de comunicação na liderança de acordo com esses perfis comportamentais? Eu também sou analista de perfil comportamental. Fantástico. E eu indico todo líder tem e deve fazer. Ser humano, né? Todo ser humano, na realidade, deve fazer análise do seu perfil comportamental e na liderança fazer do seu e do seu time. Por quê? Porque entendendo melhor do outro, todos nós temos pontos de melhoria e temos habilidades que se destacam. Então, por exemplo, num líder comunicador, por ele ter essa facilidade de persuasão, de comunicar, tem alguns gaps que devem ser visualizados e desenvolvidos. Um deles é isso. Como eu bato papo sempre, então eu acho que eu não preciso fazer feedback formal. Tá Por tudo quê? bem. Porque o tempo todo eu estou conversando e está tudo certo. Só que, ao mesmo tempo, esse líder ele tem dificuldade ele delega muito fácil e não acompanha o processo. Então, entre aspas, alguns com uma influência muito aflorada ou num perfil mais alto, ele tende a delargar. Sim. Ele vai lá, não, eu confio em todo mundo. Aí ele vai, toca o serviço, chega na hora de entrega, o liderado não entregou e ele fica nervoso, porque ele não pode ser exposto. Sim. Porque ele se comprometeu a te entregar aquilo e ele tem que ter resultado. Sim.
E aí ele vai ficando estressado e às vezes fica com raiva de quem? Do liderado. Só que a responsabilidade do time é dele. Então, se o liderado falha, quem está falhando é a liderança. Entendeu? Então, ele precisa desenvolver, ele precisa fazer análise de perfil para ele entender melhor. E aí o estável, por exemplo, normalmente ele vai ter um perfil na liderança, no cuidar, no direcionar, no feedback. Como que vai ser? Quais vão ser as dificuldades dele? O estável é o seguinte, ele preocupa muito com o lado emocional, sentimental do outro. Então, e ele delega muito fácil. Ele delega muito fácil e acompanha também. Mas ele tem uma dificuldade com conflitos. Então, quando o setor dele está com algum tipo de conflito, ou ele está liderando pessoas com um perfil muito forte, ele tem muita dificuldade, porque ele foge do embate e não se posiciona. Então, na hora que tem que chamar atenção, chegar perto e falar assim, olha, nisso aqui você não está performando, nós precisamos conversar a respeito. Muitas vezes lhe falta coragem para fazer isso. Exatamente. É o gestor bonzinho. Entendi. Na verdade, ele é bonzinho. Ele está se esquivando dos problemas e pode ser tratado, né? Essa questão, né? Sim, com certeza. Com autoconhecimento. Sim, com autoconhecimento, com análise de perfil, tudo que você tem de ponto a desenvolver, a chamada de consciência já te chama para uma ação de desenvolvimento. E isso, a mentoria é muito boa para poder tratar. Legal. Já o influente, o resultado da equipe é o resultado dele, né? Ele puxa tudo para ele. E aí a equipe dá uma desmotivada, né? Desmotiva geral. Porque aí o que acontece muito frequentemente? O líder que é muito influente e não tem essa consciência disso, ele fala que tudo foi ele que fez. Tudo foi ele que fez. E o liderado fica assim, nossa, eu trabalho, eu entrego, eu trabalho e não sou valorizado. Entendi. E na hora que dá problema, a tendência do influente é botar a culpa na culpa é da equipe. A culpa é de Maria, de João, nunca é minha. Entendi. Então, todo o perfil tem um ponto a ser desenvolvido. E a chamada de consciência, para isso é que faz a transformação. E isso que é importante, eu acho, para o nosso público, é o seguinte. Você não faz isso porque você é um influente ruim. Não. O influente é ruim, não é isso. É a falta da percepção mesmo, consciência, né? Sim, é a falta de consciência. É porque é tão natural. Uhum. É natural para mim ser assim. Eu sempre fui assim. Tá lá no estilo de vida dele, no estilo na de família. Vida, na família. E no perfil, do jeitinho que ele é. Sim. E o que acontece muitas vezes? Para eu poder ter essa mudança, eu preciso de ajuda para eu esquecer a minha percepção e visão de mundo e começar a ver a percepção e a visão de mundo do outro. Isso é liderar. Na hora, a gente está falando de família, na hora de eu chamar a atenção do meu filho, eu não posso querer que meu filho seja eu. Ou que trace o futuro que eu queria para mim e não o que o meu filho tem de qualidades que possam ser valorizadas, os sonhos dele. É a mesma coisa da equipe, é o sonho da equipe, mas eu preciso dela para trazer resultados para o meu time, para o meu negócio. Legal. E tem o dominante... Influente... Falamos do influente, comunicador... Dominante e o conforme. E o conforme. Como é que fica o dominante no processo aí de liderança? O dominante tem qualidades incríveis, mas tem qualidades incríveis. Sim. Quais qualidades incríveis? Ele estimula, coloca o time para frente, ele joga. Conflito, pode jogar na mão dele que ele resolve em 2 palitos. Só que como todo perfil, ele também tem pontos de melhoria. E o ponto de melhoria, às vezes, ele pode se passar por um pouco de arrogante, um pouco controlador. Às vezes, vertical, eu mando, você executa. É o alfa, né? Tanto exatamente. Alfa, né? Tem alfa e alfa, sim, né? Sim. Tanto a mulher quanto o homem também. Aquela que chega chegando, ela se impõe, mas na hora de te proteger também e proteger o time, ela é a leoa, ele é o leão, sabe? Aí ele vai, mas ele direciona muito bem. Mas muitas vezes são pessoas de altíssima performance. E por ser de altíssima performance, são extremamente exigentes com a equipe. E centralizadores muitas vezes também. Centralizadores, sim, bastante. E gostam de autonomia para trabalhar. Então, se eu sou um líder que tem uma dominância muito alta, eu tenho que tomar cuidado para não estar massacrando a minha equipe. Sim. Com volume de trabalho, com cobrança exagerada, ou às vezes eu estou sofrendo porque eu estou levando trabalho para casa, porque eu não confio em qualquer um,
porque ninguém faz do meu jeito. Sim. O ser dominante está vinculado ao perfil executor, não é isso? Executor E o influente ao comunicador? é o comunicador. O estável ao conforme. Não, Não? o conforme é aquele de regras. Ah, Aquele muito ligado a regras. Então, entendi. se Ele é metodológico. Isso. Normalmente são aquelas pessoas, são o controller das empresas. Sim. Né? São aquelas pessoas que atentam a tudo, você sabe, assim, Analítico. extremamente analítico. Tem aquele relatório que ninguém encontra o defeito, ele acha. A BR. Pode deixar que ele encontra o problema. Então, assim, ele acha um pelinho onde você, usando óculos, tem dificuldade de visualizar. Sim. Isso traz o que na liderança? Traz uma pessoa extremamente crítica, extremamente exigente com os liderados, procura perfeição o tempo todo, perfeccionista. Então, o líder, quando ele é nesse formato, ele exige muito da equipe e no feedback tem que tomar cuidado, porque ele tem uma tendência muito natural, assim como o dominante, de expor os problemas, os defeitos, as dificuldades, aquilo que você está errando. Então, ele expõe muito o erro. Uhum. Não é muito de elogiar, ele é mais de cobrar. Sim, legal. Agora, uma coisa que eu percebo que tem acontecido nas conversas, né, dos eventos, com os empresários, as empresas também, aquela síndrome de Gabriela está voltando. E está voltando utilizando as análises de perfil comportamental como justificativa. Então, você fala assim, mas o meu perfil é esse, mas o meu perfil é esse. E não é isso, né, Rose? O perfil ele é um momento da pessoa, não é isso? Na realidade, o que acontece? Tá? Relatório, perfil, análise não define ninguém. Porque a pessoa é muito mais do que um relatório. A pessoa é muito mais do que um dado, às vezes é um momento, simples né? dado. Não, nós temos dois tipos. Nós temos o perfil natural, que é aquilo que Deus, o formato em que Deus nos criou, é meu jeitinho. Uhum. Ai, como é que eu descubro o meu jeitinho? Quando você está sozinho, não tem que dar justificativa para ninguém como você se comporta. Uhum. Ou sobre alta pressão. Muita pressão. Se você faz muita pressão em cima de um perfil dominante, por exemplo, ele explode. Entendi. Entendeu? Você faz extrema pressão. Porque ele vai até o fim, ele não vai medir a temperatura, ele vai ver que está no 10 e ele vai para o 11. Ele não, se ele não tiver inteligência emocional, ele não para. Ele deixa o reptiliano dele, a natureza dele aflorar. Se você aperta demais, por exemplo, uma criança que tem uma conformidade muito alta, tem traços de conformidade, tendência à conformidade, ela chora. Sim. Sabe? Você aperta muito, ela chora. Você impõe medo nela. Sim. Então, é isso, é o natural. Só que a gente não convive só com o natural da gente, a gente tem um adaptado. O que é o adaptado? É como se eu vestisse uma roupa para vir trabalhar. Em casa eu fico mais à vontade, quando eu estou no trabalho eu não me produzo. Né? Eu faço uma maquiagem, eu troco de roupa. Então, o perfil adaptado é isso. Quando eu estou dentro da empresa, eu tenho que ter um comportamento empresarial, ali é meu adaptado. Sim. E nós nos adaptamos. Esse depende de onde você está. Inclusive, é uma característica muito saudável e boa e uma liderança do futuro, a flexibilidade e a adaptabilidade. Legal. Que é exatamente trabalhar o seu perfil para que ele se encaixe melhor no ambiente onde você está. Você trabalha numa empresa onde tem muita dominância, você tem que ter um comportamento. Sim. Você trabalha onde que tem uma estabilidade muito alta, é um pessoal muito tradicional, porque a estabilidade muito alta normalmente são muito tradicionais, não gostam muito de mudanças. Né? Então, você tem que se adaptar. Isso é liderar. Sim. Agora, o nosso natural, ele, com a vida da gente, é só pequenas mudanças. Sim. Mas você não consegue. Então, por isso tem que desenvolver muita inteligência emocional para que o seu natural, você tendo que adaptar, ele não seja um ponto de elástico muito forte a ponto de você ficar mal, irritado, trazer irritabilidade, trazer insônia, trazer nervosismo, trazer estresse para a vida do cotidiano. Existe, então, uma adaptabilidade aceitável. Você tem uma plasticidade ali que você vai conseguir se mover, mas chega uma hora que isso pode se romper. Sem inteligência emocional, sim. Entendi. Traz muito, e aí traz os problemas mentais. Perceber se a empresa, esse é o estilo da empresa, se você não quer isso para sua vida, você tem que mudar. Ou se é seu sonho muito grande, você tem que desenvolver com mentoria, com análise de perfil,
uma característica de inteligência emocional bem forte para que suporte essa adaptação tão diferente do seu Como se perfil fosse um sem dor. alongamento. Se a gente fosse Isso. pensar no corpo físico. Vai fazendo alongamento devagar, com construção desse conhecimento, essa inteligência emocional, para que, com o tempo, você consiga se alongar sem doer, sem sentir e sem se mutilar por dentro ou ter problemas emocionais. Maravilha. Aí destrói sua família, destrói sua financeira. Com Se o certeza. profissional não vai bem, a roda, né? Se furar de um lado, vai Sim. esvaziar tudo. Veja bem, se o seu familiar não está bem, você não consegue performar o que gostaria na empresa porque você fica com a cabeça lá em casa. E se você não performa bem na empresa e não traz bons resultados, você não pode passear com sua família, porque às vezes o financeiro vai pesar muito e não tem amor que resista à falta de dinheiro por Verdade. muito tempo. Sim, verdade. E em relação agora vamos voltar para o ponto do RH com o líder. Voltando sempre nesse ponto. Sim. A empresa que não tem a cultura ainda da análise do perfil comportamental, às vezes o RH ainda não está qualificado para aplicar isso, ou ele não tem tempo para aplicar isso, ele não tem recurso para aplicar isso. Eu tirei todos os recursos. Sim. O que esse espectador que está nos ouvindo, imagina que ele está assim, lá no interior do interior de algum lugar sem recurso. Ele pode fazer alguma ação para, sei lá, direcionar a pessoa para um conteúdo específico de YouTube? Como que ele pode capacitar essa equipe dele? Te coloquei agora no meio do fogo, né? Bom, alguns fatores. Primeiro é o seguinte, sempre tem muito material, conteúdo bom, talvez de uma forma um pouco desorganizada na internet, mas sempre tem. O meu Instagram, por exemplo, @RoseMiranda Isso aí, então segue lá, Oficial, Rose Miranda. Rose Miranda Oficial. Trago muito conteúdo, se precisar, pode me chamar no direct, eu oriento, é um prazer. Eu acho que liderança é muito sobre isso, é sobre ajudar o outro a performar melhor. E líderes temos que ser unidos, todos nós, e nos ajudarmos. Sim. Né? Tem conteúdo gratuito na internet. E análise de perfil comportamental, diferentemente de antes, de um tempo atrás, que era uma coisa um pouco mais cara, um pouco mais custosa. Hoje não. Hoje nós conseguimos, por exemplo, trazer a análise de perfil comportamental, pacotes, eu faço para muitas empresas, inclusive trabalho com pequenas empresas e empresas grandes, que podemos fazer um preço especial, podemos trabalhar a quantidade de colaborador. Eu acho que traz muito benefício. Às vezes, a empresa, às vezes, tem um custo com alguma coisa que não traz um benefício tão grande, tem alguns gastos ali que ela pode fazer, não um gasto, um investimento Um na redirecionamento do equipe recurso, dela. né? Por quê? O que acontece? Quando eu invisto no autoconhecimento da minha equipe, do meu time, eu trago muitos benefícios. Turnover, abaixar o turnover, a rotatividade de pessoas dentro da empresa diminui consideravelmente quando você coloca ela no lugar certo e entende como desenvolver ela. Aumenta o engajamento. Aumenta o demais. engajamento, aumenta os resultados, que é o mais importante para a empresa. Então, às vezes, esse investimento, mesmo sendo uma empresa pequena, ela fazendo, por exemplo, tem uma clínica de, como chama de animais? Perdão, Pet, esqueci. de pet, tipo né? pet, uma clínica que trabalha com veterinária. pet, veterinária, exatamente. Pequenininha, que só tem 2 pessoas, contratou nossa empresa para fazer a análise de perfil dos 2, para quê? Para performar melhor, para tratar o cliente melhor, porque quando você entende perfil comportamental, entende de pessoas, você chegou um mais alegre, mais divertido, você sabe lidar com ele. Chegou um que falou, calou, falou, calou. Você sabe que você não pode falar muito, que você tem que ir direto ao ponto, que você tem que mostrar o resultado, ele quer ver o custo-benefício daquilo que ele está trabalhando. Sim. Então, vale muito a pena. E hoje tem planos interessantes Aí que tem- cabem no Ainda orçamento tem de qualquer curso um. online, mentoria em grupo, tem uma série de coisas. Então, não existe desculpa, né, Rose? Não A existe empresa desculpa. não tem dinheiro, não tem isso. Querido. Mentoria em grupo é uma boa opção, porque o custo cai bastante. Então, tem Sim. várias estratégias que podem ser usadas. E se a empresa não tem dinheiro, às vezes vale a pena o próprio líder investir em si mesmo. Gente, não é responsabilidade da empresa. A empresa contrata o profissional para executar o serviço. Se você não está pronto para o desafio, você vai ter que investir em si mesmo. E se você conseguir alcançar um resultado interessante numa empresa sem recurso, a probabilidade de uma empresa com recurso de contratar é muito grande também, né? Sim, com certeza. O autodesenvolvimento, ele é inato de quem é líder. Por quê? Você tem que pensar em você como profissional para a vida e não para aquele cargo.
Ah, mas a empresa não paga para mim o desenvolvimento. Não espere da empresa. Por quê? Porque aquilo não é para a empresa, mas é principalmente para você. Porque você saindo dali vai ter outras oportunidades, que é um diferencial no mercado muito competitivo hoje em Sim, dia. maravilha. Rose, eu quero agradecer imensamente a sua presença com a gente. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo, deixar uma última mensagem para fechar com chave de ouro. Uau! É um prazer e sempre muito bom estar aqui trocando ideia. É um time maravilhoso da Avantic, Obrigado. né, que sempre busca o desenvolvimento dos palestrantes, sempre busca essa interatividade e oportunidade da gente estar junto e nos desenvolvendo a cada dia. E para você, líder, não esqueça de você. Liderança é um estilo de vida. Invista em você, seja o seu melhor. É sobre isso. Maravilha. Então fica a dica, segue a Rose Miranda lá nas redes sociais. A Rose também acabou de lançar o livro com a gente, né, Rose? Liderança Sim, Extraordinária, um sim. escritor incrível, o texto ficou ótimo, a palestra da Rose foi fantástica. Eu, Muito Bruno, como obrigada. organizador de evento, estou no mercado há alguns anos já, recomendo muito que você leve a palestra da Rose para sua empresa, mentoria, consultoria, porque realmente é um conteúdo fantástico, empírico, não é só palco, não é essa teoria, né, Rose? Sim. Vive na prática, no dia a dia, eu tenho certeza que vai mudar muito o resultado da sua equipe, beleza? Me chama lá, vamos trocar um dedinho de prosa. É isso aí. Pessoal, partiu para cima e agradecimento a você que nos acompanhou aqui, que acompanhou esse podcast. Fica ligado, se inscreve no canal, comenta, curte, manda para aquele líder que precisa desse conteúdo e até a próxima. Valeu! Tchau, até mais.